Leandro Hassum está cada dia mais próximo de atingir o título supremo de Adam Sandler brasileiro. Eu vou te falar uma coisa, meus amigos, esse cara pode até parecer um tonto, mas de tonto ele não tem nada. Porque como eu já falei pra vocês duas vezes aqui no canal, a primeira lá no vídeo de Partiu América e a segunda no vídeo de 2 é Demais em Orlando, eu tenho certeza absoluta que existe um grupo no Zap dos comediantes e que eles compartilham entre si ali dicas pra deixar a vida deles mais fácil. E uma dessas dicas, é claro, que inclusive é o método utilizado aqui no filme de hoje, é a de viajar o mundo sem ter que gastar um puto de um centavo. Como? Você deve estar se perguntando. Muito simples, é só você fingir que vai fazer um filme. E o mais novo membro desse clubinho seleto que tá viajando na faixa e prometendo gravar um filme é o nosso querido Leandro Hassum, meu povo. Com o seu mais novo filme, bancado pela dona Netflix, chamado Família Peronomútil, que permitiu que ele viajasse pra Bariloche, na Argentina, com direito a uma diária em um dos melhores parques de esqui do mundo, contanto que ele entregasse um filme de comédia pra mamãe Netflix. E aí você me pergunta, né, e o filme, ele entregou de fato pra Netflix? E eu te respondo, entregou. Peronomútil também. Porque sim, não dá pra negar aqui o fato de que esse filme de fato é um pouco um filme sim, que já é meio caminho andado quando a gente compara com o Partiu América, em que lá não tinha um filme, a gente tinha uma sequência de sketches ruins encavaladas uma em cima da outra. E aqui não existem de fato elementos que constituem um filme, mas como eu já disse, peronomútil também. Então temos uma história aqui, peronomútil, existem sequências de humor, peronomútil, existem profissionais, peronomútil, responsáveis por todas as partes técnicas do filme. Porém, o que também não dá pra negar é a maneira com que fica evidente que tudo aqui em Família Peronomútil foi feita com a primeira camada de cada ideia, sabe? Dá pra ver que os caras tinham ideias, eles tinham conceitos, eles tinham plots ali pra desenvolver, setups pra algumas piadas, mas eles pouco se importaram em sentar ali por mais 30 minutos, cara, uma horinha pra discutir essas ideias, esses conceitos e esses setups de piadas pra poder extrair o melhor delas, pra entregar a melhor versão de cada uma dessas ideias. E é exatamente por esse motivo que nós temos piadas desse nível aqui. Perdão, meninos. Esse saco é seu? Gente, mas tá marcando? Ele tá manjando? Ou esse nível de atuação aqui entrando pro corte final do filme. Não acredito que a gente conseguiu juntar as famílias. Ou até outras coisas que são mais técnicas, como por exemplo, esse tipo de enquadramento aqui que claramente tá sendo feito num fundo verde, sendo que os caras estavam literalmente no local do fundo verde pra poder gravar a cena de lá. Tipo assim, como é que você me explica uma decisão criativa dessa, cara? Não tem explicação um bagulho desse, eles já estavam lá, cara. Mas enfim, é exatamente desse tipo de coisa e de muitas outras, pra falar a verdade, que eu quero trazer aqui pra gente bater um papo no vídeo de hoje. Então pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Refuse e eu convido todos vocês pra virem comigo nessa jornada desgracenta que o Leandro Hassum proporcionou pra gente, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez, é sempre uma honra ter sua presença por aqui e mais uma vez fica o agradecimento especial aos membros aqui do canal que estão proporcionando a reforma lá na minha casinha, né? Tô nesse estúdio aqui improvisado com a minha cozinha, inclusive vocês ficaram me xingando das panelas ali, eu tirei todas as panelas aqui pra ficar mais bonito pra vocês, tá? Mas não vou lavar a louça é demais pra mim, não vou lavar a louça pra gravar vídeo nem fudendo. Caso você queira se tornar um membro aqui do canal também pra ter acesso ao quadro No Cafofo do Camargo, você será muito bem-vindo, meu amigo, então confere os pacotes aí porque a gente tá se divertindo horrores por lá e essa semana tem vídeo novo. Mas eu sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui, você quer me ver macetar esse filme de merda, mas a questão é, será que ele é tão merda assim? Bom, é isso que a gente vai descobrir junto agora. Família Peronomútil conta a história de Otávio, interpretado pelo Leandro Hassum, que é exatamente o mesmo personagem de todos os outros que o Hassum interpreta em qualquer um dos seus filmes. Papo reto, é impossível diferenciar qual personagem dele é o Otávio e qual personagem é qualquer outro de qualquer outro filme, cara. Eu vou provar isso aqui pra vocês colocando algumas cenas que são lá do filme Meu Cunhado é o Vampiro e eu quero que você tente diferenciar qual é de lá e qual é desse filme aqui. Sumido. Do nada, assim. Igual pum na ventania. Agora já começou a me dar um suador aqui, tô com calor tremendo. Eu vou te falar, bateu aquele suor que veio descendo, vou lá, uai. Tá. E segundamente, com todo respeito, hashtag somos todos gari, hashtag viva uma cidade limpa, hashtag meu trabalho e minhas regras, a senhora não tem nada a ver com essa porra, tá? Não, é que ele tá ensaiando aí umas dancinhas, parece que ele quer ganhar dinheiro com o negócio de toque-toque, tuk-tuk. Impossível, não é? É impossível saber quem é quem, porque o personagem é literalmente o mesmo. E aqui, em Família Peronomútil, ele vive um pai meio super protetor com a filha, que marca uma viagem pra Bariloche, na Argentina, pra poder colocar a família dela em contato com a família do namorado dela, que é um argentino. E eles todos ficam hospedados no hotel que o pai do namorado é o dono. O que a gente acompanha por praticamente 1h20 é nada mais do que as duas famílias se conhecendo, com o foco maior sendo nos dois sogros ali, né? Eles são os protagonistas da história e eles se odeiam, porque cada um quer que os filhos, depois que eles casem, né, venham morar no seu próprio país. E dessa forma também, é claro, nós temos duas principais fontes de piada do filme, principais talvez seja o termo errado, né? Acho que o mais correto é dizer as duas únicas fontes de piada do filme, vindo da rivalidade que supostamente existe ainda em pleno 2025 entre Brasil e Argentina, e a segunda no fato do personagem do Hassum não conseguir falar espanhol e se embananar todo ali quando ele tenta se comunicar usando o seu portunhol por ali. E bom, meus amigos, vamos lá! Rafa, mas como assim? Você não apresentou a sinopse do filme? Não tem uma problemática aí. Qual que é o problema do filme? O que eles vão desenvolver? Nada.
inacreditavelmente, essa sinopse aí tá certa, cara. Eles não vão aprender e desenvolver praticamente nada. E é exatamente por aí que eu quero começar. Família Peronomútil não tem um roteiro, meus amigos. Eles têm um esboço. Eles têm pontos de interesse aí que poderiam ser desenvolvidos pra chegar em um roteiro. Mas esses pontos nunca foram discutidos, nunca foram desenvolvidos, e por isso fica muito forte a sensação pra quem assiste de que não tem nada acontecendo ali. Mas o motivo, inclusive, que eu quero que cole muito o apelido no Hassum de Adam Sandler brasileiro, porque é a mesma coisa, cara. E sendo o nosso Adam Sandler BR, né, ele não só se inspirou no seu ídolo pra interpretar sempre o mesmo personagem, independente do filme, mas aparentemente também ele se inspirou no modelo de escrita do Adam Sandler, né, e decidiu fazer a sua versão aqui de Gente Grande. E o filme que é basicamente um amontoado de cenas da galera ali fazendo coisas em lugares diferentes, mas sem muito um fio condutor ali pra ligar direitinho uma cena na outra, entende? Por exemplo, tem um momento do filme que eles vão pra um parque de esqui super famoso de lá, que é inclusive onde rola toda a propaganda que deve ter bancado esse filme inteiro, que eles fazem questão de deixar claro que é uma propaganda, nem tentam esconder isso de nós, pelo menos, né? Hoje vamos ao Cerro Catedral, o maior centro de esqui da América do Sul. O centro tem também 32 teleféricos, mais de 70 pistas e está pronto para subir a montanha mais linda da Argentina. Se isso aqui não é uma publicidade, eu sou um mico-leão dourado. E é uma publi ruim ainda por cima, cara. Não é nem das boas, toda quadrada, cara. Totalmente formulaica ali. Nem as publicidades que eu faço da Insider são tão quadradas como essa. Inclusive, aproveitando o ensejo, já vou fazer uma aqui agora pra garantir minha graninha do mês, porque como vocês podem ver, eu trouxe poucas roupas aqui pra essa casa alugada enquanto minha casa está sendo reformada, e todas que eu trouxe são da Insider. Insider essa que já é uma grande parceira aqui do canal, que já tá comigo há muito tempo, que eu tenho muito orgulho de falar que eles apoiam meu trabalho. Eu tenho muito prazer, inclusive, em receber as peças aqui, porque eu curto muito a marca mesmo. E não é à toa que aqui por cima eu estou usando um moletom Heavy Hood, cara, que é a coisa mais gostosa do mundo pra um diazinho de frio. Um moletom extremamente confortável, que não precisa passar, que tem conforto térmico e um caimento perfeito pra quem tem esse corpício maravilhoso como o meu. E ainda por baixo do Heavy Hood, eu estou com a minha Tech T-shirt Heavy, obviamente, né? Que eu só uso ela, cara. Eu tenho essa peça em diversas cores e é só isso que eu uso de camiseta. Porque ela é maravilhosa, cara. Uma adaptação ali, uma evolução da Tech T-shirt, que é o carro-chefe da Insider, que eu desafio você de verdade a comprar uma peça apenas e não querer usar ela pra sempre. Apenas ela, cara. E o mesmo serve pra cueca performance, que eu não vou mostrar pra vocês aqui agora porque ficaria um pouco tosco demais, mas eu estou usando uma aqui agora, que é simplesmente a melhor coisa do mundo inteiro, cara, e que vai deixar você e o seu Leandro Hassumzinho protegido aí por baixo também. E pra deixar esse pacote inteiro ainda melhor, a Insider sempre proporciona um desconto perfeito aqui pra vocês, e o desconto de hoje é com o cupom Rafa Camargo aplicado no carrinho de compras quando você estiver no site da Insider, ou acessando esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, que você já vai pro site com o meu cupom aplicado. Então, de verdade, eu convido vocês a conferirem por lá, encher o carrinho de vocês, que eu tenho certeza, cara, eu confio nesse produto, eu tenho certeza de que você não vai se arrepender. Então, dito isso, eu espero ter ensinado ao filme como se faz uma publicidade um pouco melhor inserida ali, né, não tão quadrada quanto eles fazem aqui, mas o que nos importa em termos de roteiro é que tanto essa cena no parque, que é a cena da publicidade, como em qualquer outra, cena de restaurante, cena deles jantando no hotel, nenhuma delas existe um motivo narrativo deles estarem naquele lugar, tá ligado? Nunca tem uma trama pra justificar o passeio, ou algum objetivo, ou uma perspectiva diferente pra ser aprendida nesses diferentes eventos, nesses diferentes locais, entende? Não, nunca. Aqui eles vão pros lugares porque parece que era a programação do dia, e é só isso. Então aquele dia era o dia do parque, aí na noite seguinte é a noite da degustação de vinho, aí no dia seguinte é a trilha na neve, e por aí vai. E é por isso que eu fico batendo tanto, cara, e eu não tenho muita dó de bater nesse tipo de filme, sabe? Porque da mesma forma que lá em Partiu América, eu acho isso muito pouco pra você justificar aquela locação, tá ligado? Pra você justificar uma viagem pra aquele lugar. Você não tá fazendo nada com isso direito, entendeu? Você tá só fazendo uma publicidade fingindo que tá fazendo um filme, mas não tem muito um filme aqui de fato. É óbvio que ninguém vai negar uma viagem dessa, eu também não negaria se fosse eu escrevendo esse texto, mas poxa vida, cara, pelo menos tenta. Lá naquele 2 é Demais em Orlando com o Eduardo Skrillex, né, eu fui justo na minha análise e eu disse que eles tentaram. Existe um roteiro ali, existe amadurecimento, existe trama, existem viradas narrativas, pontos altos dos personagens, pontos baixos, e uma tentativa de catarse ali pra amarrar a história bonitinha no final. O resultado final é bom? Não é tanto, não é dos melhores, mas dá pra ver que eles tentaram. Existe uma tentativa ali. Pois é que aqui em Família Peronomútil, como eu já falei algumas vezes, né, eu não acho que a gente tem muito uma tentativa não, cara. Eu também não acho que a gente tem um filme muito por aqui, sabe? Esse filme é muito menos 2 é Demais em Orlando e muito mais Partiu América. Pra ser justo, existe uma única tentativa de mistério e de trama ali que se dá no fato da ex-namorada do moleque trabalhar no hotel como sommelier de vinho ali, né, e o filme pinta todo um cenário de que talvez ele também esteja dando uns pega nela ainda. Mas é um bagulho tão falso, tão artificial, tão mal escrito que na primeira cena você já entende o que tá acontecendo e não tem mais mistério nenhum. E já fica claro que na verdade esses encontrinhos secretos dele
dele com ela são nada mais, nada menos do que ela ajudando ele a comprar um presente foda pra namorada atual dele, pra noiva dele. Eu acertei isso na primeira cena e você vai acertar também. Eu errei só o presente, mas eu não errei o evento. Eu chutei que seria um anel de noivado e no final das contas era um violino que ela queria muito. Isso não sou eu dizendo que eu sou esperto, até porque eu não sou muito esperto. A questão é que é muito óbvio. Agora, tirando essa tentativa, que eu também nem acho que dá certo, não tem mais nada de história aqui nesse filme, meus amigos. E esse, inclusive, é o motivo de eu não ter tido interesse nenhum em explorar esse camarada aqui num plano sequência, porque esse filme nem ia render muito material, eu acho, sabe? Ele é chato, ele é desinteressante, ele é meio... blé. E não é absurdo, divertido, que nem ver o Hassum lutando contra um vampiro gigante. Não, aqui é tipo um monte de coisa normal e besta. É o Hassum esquiando na neve, nossa, que legal. Hassum falando espanhol, nossa, que interessante, ele não sabe falar, que engraçado. Hassum fazendo aqueles mini stand-up deles ali, nossa, que original. Como se ele nunca fizesse isso em nenhum dos filmes dele. Já que a gente falou no estilo de humor do filme, né, eu preciso reforçar aquilo que eu sempre falo pra vocês em filmes de comédia e filmes de terror, que eu acho que humor, né, e medo são coisas muito relativas. Não dá pra eu cravar o que é engraçado, o que não é, o que você vai rir, o que você não vai. Porque tem chance de você dar risada nas paradas aqui. Tem gente que ri de Praça é Nossa até hoje, cara. Então, o que eu sei da vida, entendeu? Agora, o que eu posso dizer é que isso aqui não é o meu estilo de humor, tá ligado? E não colabora o fato daquilo que eu disse no começo do vídeo, de que existem apenas dois tipos de piada nesse filme. Tem as piadas do Hassum não conseguindo falar espanhol e não entendendo espanhol e alguém tendo que explicar pra ele. Em um rato já trago. Você vai Eu não quero gostar. ficar nessa loja, Miguel, tem rato. Gato é um tempo. E tem as piadas de Brasil versus Argentina. A Argentina tem um clima muito mais ameno. Como você começou bem a conversa até dizendo que aqui tem um clima muito mais ou menos. Ah, isso é claro sem contar aqueles mini monólogos insuportáveis do Leandro Hassum que tornam os personagens dele, todos os personagens deles, os caras mais insuportáveis do planeta Terra. Minha filha, nesse momento o gênero não importa, se é ninho ou se é ninha, até minhas nádegas estão congeladas. Pra não ser 100% injusto com o filme, teve um momento em que eu dei uma risada, uma bela risada, diga-se de passagem, mas eu não consigo mais dizer pra vocês se foi porque eu tava tão aborrecido e tão sem energia que qualquer coisa que aparecesse mais legal ali ia me tirar riso, ou se foi realmente muito bem escrito e foi um bom momento do filme. É uma cena que eles estão meio que indo atrás da filha que correu pro aeroporto pra encontrar o namorado e blá blá blá. E aí o Hassum para no balcão do hotel e pergunta onde é que a filha dele foi parar. E o cara responde que ela saiu com pressa, só que ele fala em espanhol, então ela saiu com prisa. E o Leandro Hassum obviamente não entende o que isso significa, e aí rola uma piadinha meio metalinguística, meio que deles sabendo que estão dentro do próprio filme, e foi o único momento que eu dei risada de verdade. Minha filha, Mariana, você ouviu ela? A senhorita Marina estuvo aqui, pero salió com prisa. Quem é essa prisa, gente, que entrou no filme agora? É boa. Essa piada é boa, admito que eu dei risada e funcionou bastante. Agora sim, uma piada, uma risada num filme de 1h20 de duração, porra, cara, é muito pouco, entendeu? Ainda mais quando a gente considera que o filme não tem muito mais nada pra oferecer além do humor, que já não funciona. Então não tem uma trama interessante, não tem nenhum mistério rolando, não tem personagens ali que eu me importo, as piadas também são todas repetitivas, o ritmo não anda de jeito nenhum, tem essas propagandas aleatórias ali no meio, mais mal encaixada que anúncio do YouTube. Então de elogio, me resta apenas um, cara. Só tem uma coisa pra eu elogiar aqui nesse filme, que é o fato dele ter 1h20. Tipo assim, pelo menos a tortura é pouca, vai. Partiu América tinha quase 2 horas. Podia ser pior, galera. Podia ser pior, confia em mim. Porque no final das contas, meus queridos e minhas queridas, Família Peronomútil tá longe de ser das piores coisas que eu já assisti na minha vida inteira, muito longe mesmo. Mas eu acho que isso acaba sendo até pior algumas vezes, sabe? Como eu falo pra vocês, esse tipo de categoria que esse filme entra é a pior de todas, cara, que é a do filme chato, é a do filme bunda, é a do filme meh. Nada é tão absurdo que faz eu rir da cara do filme, que nem foi lá em Meu Cunhado é um Vampiro. Também nada é tão ruim que nem o Partiu América, que faz eu querer trazer um plano sequência aqui pra vocês, pra expor todos os absurdos, tudo de maluco que acontece por lá e que deu tão errado. Também não tem nenhuma tentativa de acerto, que nem é o 2 é Demais em Orlando, que apesar de ser ruim, eu fiz questão de trazer aqui pra vocês, explicando os motivos daquele filme, pelo menos tentar. Mas aqui não, cara, aqui minha conclusão é que esse filme é só chato, ele é só besta, ele é só desinteressante, ele é só meh. Um filme que eu consigo imaginar funcionando muito melhor se fosse um sketch de vídeo aqui no YouTube, sabe? Tipo assim, pai argentino versus pai brasileiro. Podia ter lá seus 6 minutinhos, 8 minutinhos, com todas essas piadas aqui concentradas numa paulada só, uma atrás da outra. Ainda assim, eu não ia dar risada, porque, como eu já disse, esse estilo de humor não funciona muito comigo, mas pelo menos seria um pouco mais justo com o tamanho do roteiro que eles tinham em mãos, né? Porque dizer que isso aqui tem trama pra justificar um filme, isso eu não tenho, meu amigo. Isso eu posso confirmar pra você e afirmar que não existe, não. Então assim, eu espero que a viagem pra Bariloche tenha sido boa, espero que a equipe tenha conseguido curtir, aproveitar e se divertir nos parques ali por entre as gravações, porque o filme que eles prometeram entregar enquanto estavam naquele lugar, isso eles não entregaram mesmo. Na verdade até que entregaram, até que existe um pouco o filme aqui. Peronomútil também. Então pra mim, Família Peronomútil não entra na categoria de piores coisas, mais detestáveis, não vai receber a pior nota do canal, mas sem dúvida alguma é pra você colocar lá no finalzinho da sua lista, cara. Eu não passaria isso aqui na frente de nada, porque não existe um motivo na vida pra você fazer isso. E agora, é claro, eu quero saber de vocês. Já assistiram Família Peronomútil? Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima!